Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança. Salve, salve galera! Chegamos a mais um episódio do Mama África FC, o seu podcast considerado a casa do futebol africano no Brasil. E assim como o último episódio, episódio número 8, agora no episódio número 9 da nossa terceira temporada, a gente vai seguir falando e na verdade fechando o nosso guia sobre seleções africanas nas Olimpíadas. Afinal, no momento da publicação desse podcast, falta menos de um mês para as Olimpíadas, e Olimpíadas, pelo menos do meu ponto de vista, é algo que eu curto muito, né? São várias histórias, principalmente aqui no recorte que a gente tá falando do futebol africano. São grandes histórias que a gente tem, inclusive no futebol masculino, né? Lembrando que no episódio 8 a gente falou sobre Zâmbia, que vai ser a representante no futebol feminino, representando a África nas Olimpíadas. Nesse episódio a gente vai falar sobre as seleções africanas masculinas que representarão o continente africano, né? O continente mãe. Mas antes de eu apresentar os nossos convidados, eu não posso esquecer, e eu tenho que lembrar você sempre de nos seguir lá no @pontalancapdl, onde nós estamos principalmente no Twitter, no Instagram e no Facebook. Então no @pontalancapdl você pode nos seguir em qualquer uma dessas redes sociais. Além, obviamente, de indicar os nossos podcasts pra galera, até porque a gente tá nos principais agregadores de podcasts do Brasil, né? Spotify, Orelo, Deezer, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts. Na maioria desses agregadores nós estamos. Então compartilhe com a galera e divulgue o nosso podcast sobre futebol africano, ainda mais faltando um mês, menos de um mês para as Olimpíadas, beleza? Também lembrando das nossas produções aqui na casa, né? O África em Pauta 16 já está na pista, já está no nosso feed, que é o nosso podcast sobre geopolítica no continente africano, onde a gente tratou das eleições gerais na Etiópia após anos de conflitos no país. Então a gente tratou desse assunto lá, além também dos protestos em Soweto, na África do Sul, os protestos xenófobos, além também de outras questões que envolvem a política no continente africano, além dos nossos quadros sobre história, cultura, dentro desse podcast. Então depois que você ouvir esse episódio, dá pra dar uma passadinha lá no África em Pauta 16, já está no feed da firma, beleza? E também o Mama África FC Continente, apresentado pelo nosso querido Rubens Guilherme Santos, o guia, um episódio sobre a Eritreia. Tá muito bom o episódio, já ouvi e recomendo, então não percam. África em Pauta 16, o Mama África FC Continente sobre a Eritreia, né? Em 20 minutos você sabe tudo sobre mais um país do continente africano. Lembrando também do nosso financiamento coletivo, né? Agora estamos no Apoia-se. Estamos no Apoia-se. Então, quem tem o PicPay para nos apoiar, a partir de R$10, estamos com os nossos planos, que envolve a participação dos nossos grupos exclusivos e também uma outra opção de R$15, o plano Rainha Nzinga. Você tem a oportunidade de receber uma newsletter mensal, inclusive que já enviamos para os nossos assinantes no último dia 15 desse mês. Então não perca. É muito importante a ajuda de vocês para que a nossa plataforma, para que a nossa firma consiga cada vez mais chegar mais longe e produzir com mais qualidade, inclusive aqui na podosfera, beleza? Então tudo isso que eu tô falando, Apoia-se, PicPay e também o Pix no contato pontadelanca@gmail.com. Você pode também contribuir com qualquer valor pro nosso projeto. Tem R$5, já nos ajuda muito. Tem R$5.000 sobrando aí, se bem que, né, mas enfim, se tiver R$5.000 sobrando aí, a gente aceita também. Então, todos esses dados, PicPay, a chave do Pix, o Apoia-se também, que você pode nos apoiar através, pagar inclusive com boleto bancário também, é mais uma forma pra gente tornar mais acessível o nosso financiamento coletivo pra vocês. Tudo isso está na descrição desse episódio para que vocês nos ajudem a ser mais fortes, cada vez mais fortes e sustentáveis. E também tem o nosso canal gratuito do Telegram, onde a gente prepara alguns materiais exclusivos. Então, esse link também está na descrição do episódio, o canal gratuito do Telegram, para você saber algumas atualizações que só vão para lá, nesse canal do Telegram. Então, sem mais delongas, eu vou fazer aquela conexão que vocês já conhecem, sempre indo de um estado pro outro, às vezes também ficando aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente, mas dessa vez eu vou apresentar ele, que está voltando, hein? Ele já participou dos episódios da terceira temporada, mas volta e meia ele sempre volta, ele sempre vem, ele volta, até porque ele é o apresentador do Mama África FC Continente, né? Então
o homem tem muita coisa pra fazer, mas hoje ele tá aqui. Rubens Guilherme Santos, diretamente de Susan City, Suzano, São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Luiz, um prazer estar aqui novamente nessa terceira temporada do Mama África FC. Muito contente em estar participando desse episódio, com a tua presença, né? E também com a desse convidado especial que vai ser apresentado logo logo. Agradecer também o pessoal que está nos ouvindo, né? Vai acompanhar a gente ao longo desses minutos aí que estão por vir, da gente falando sobre um assunto bem maneiro, né? Que é Olimpíadas e o futebol africano masculino dentro dessa competição, dentro desse evento tão importante, né, para o esporte mundial. É isso aí. E não tem como a gente falar de Olimpíada sem lembrar de um projeto e de uma pessoa. Na verdade, de pessoas, mas ele representa também um projeto que, inclusive, a gente já fez algumas collabs juntas. Ele já participou, inclusive, de um outro episódio sobre Camarões, campeão olímpico, que a gente tem aqui na casa na segunda temporada. Depois vocês podem ouvir, só ir baixando no feed que vocês vão encontrar a segunda temporada do Mama África FC, que é o nosso querido Eduardo Costa, que não é o cantor sertanejo, não, hein? É o Eduardo Costa do Memória Olímpica, um dos grandes projetos, inclusive, que vão estar no hype, principalmente agora nas Olimpíadas, mas eles não produzem só nas Olimpíadas, né? Durante os últimos anos. Então é um projeto que a gente admira muito e que a gente vai receber ele aqui. Eduardo, meu querido, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na casa, até porque tu já tá muito acostumado, né? Tu já chega, já abre a porta, já abre a geladeira da casa, que tu já tá acostumado. Já conheço bem o cantinho, né? E aí, pessoal, Luiz, Rubens, todos vocês do Ponta de Lança, primeiramente, parabéns pelo projeto, né? Muito importante tudo que vocês fazem sobre o continente africano, tanto que sou um apoiador, recentemente me tornei aí um apoiador do PDL, então já recebi a newsletter, todos esses conteúdos aí que vocês fazem, tô no grupo do Telegram, é uma honra poder estar contribuindo para um projeto tão incrível quanto o de vocês. Bom, como você falou, Luiz, eu faço parte do Memória Olímpica e do 45 de Acréscimo, que é um podcast em que a gente fala sobre futebol, mas aqui estou representando o Memória Olímpica, que é um podcast quinzenal, né? A cada 15 dias nós contamos histórias dos Jogos Olímpicos, falamos aí de grandes momentos da Olimpíada, inclusive na data que esse episódio está saindo, né? O último episódio ficou muito legal, onde a gente falou dos protestos antirracistas do Tom Smith e do John Carlos, os velocistas estadunidenses, nos Jogos de 68, uma grande história por trás disso tudo. E nós estamos planejando um conteúdo bem legal aí para a Olimpíada, vocês fiquem ligados aí no nosso trabalho que a gente vai revelar nos próximos dias. Mas antes vamos falar aqui de Olimpíada, né, que é a maior competição esportiva do mundo, quem discordar tá errado, e falar do futebol masculino, né, tem seleções africanas aí prontas para disputa, né? Tem África do Sul, tem Costa do Marfim, tem Egito, tem muitas histórias legais, muitas expectativas aí que a gente vai tirar no futuro próximo, até antes já dos jogos. Vamos falar um pouco aí do que esperar dessas seleções africanas e, mais uma vez, um grande prazer estar aqui presente mais uma vez no Ponta de Lança. E a trilha já tá subindo, meu amigo, e eu já tô ficando ansioso para falar sobre as Olimpíadas. Então sobe a trilha, chefe, que a gente vai falar muito sobre as Olimpíadas de Tóquio e as seleções africanas que vão participar. Vamos embora. Então, galera, como eu disse, né, as Olimpíadas, particularmente eu adoro Olimpíadas, eu acho um grande mega evento, eu acho que é uma oportunidade de a gente contar histórias e da gente visibilizar histórias até então não conhecidas. E as Olimpíadas, quando a gente fala de futebol africano, muita gente tem aí grandes memórias em relação às seleções vencedoras e a gente vai falar sobre isso também em algum momento do episódio. Mas não dá para negar que é um contexto muito atípico para as Olimpíadas. As Olimpíadas de Tóquio que aconteceriam em 2020, rolou a pandemia, né, de certa forma, então a gente teve as seleções classificadas para essas Olimpíadas que jogaram as eliminatórias lá em 2019, então um processo que foi interrompido, né, digamos assim, pela pandemia, e agora as Olimpíadas de Tóquio, apesar de tudo, irá acontecer daqui a menos de um mês, em julho. Mas pessoal, como é que a gente explica por exemplo, as classificadas para as Olimpíadas, até porque são 3 seleções classificadas representando o continente africano nas Olimpíadas, que são África do Sul, Egito e Costa do Marfim. Porém, essas seleções elas não chegaram apenas pela camisa. Teve todo um processo ali de participação, de disputa, muito a partir da Copa Africana de Nações Sub-23, que é o qualificatório para as Olimpíadas. E é o que eu sempre digo, é muito difícil da gente apostar sempre em quem pode chegar mais forte para uma qualificatória dessa, até porque são muitas seleções, e são gerações de ouro. Então a gente tem a África do Sul, como eu disse, o Egito e a Costa do Marfim passando, se classificando, mas deixando também outras grandes potências
potências olímpicas também no meio disso. Então, como a gente começa explicando esse processo de classificação e como foram as classificações dessas seleções que eu citei para os Jogos Olímpicos? Bom, em relação à classificação olímpica, né, no futebol, varia um pouco entre os continentes, né? Tem alguns continentes que usam pré-olímpico, é o caso, por exemplo, aqui da América do Sul, né, que o Brasil se classificou pelo pré-olímpico, e tem alguns que, por exemplo, o caso da Europa e também da África, que a gente está comentando aqui, que usam um campeonato de base, né? No caso do continente africano, a Copa Africana de Nações Sub-23, onde os 3 primeiros colocados se classificam, né? A África tem 3 vagas garantidas para os 3 primeiros colocados da Copa Africana de Nações Sub-23. Essa rolou lá em novembro de 2019, né? Porque a Olimpíada era em 2020, então essa Copa Africana como pré-olímpico rolou em 2019, prevendo que teria a Olimpíada no ano seguinte, o que não aconteceu. Foi um torneio realizado em novembro de 2019 no Egito, e o Egito, o time da casa, acabou sendo campeão, vencendo a Costa do Marfim na final, e a África do Sul, na decisão do terceiro lugar, venceu Gana, e aí com isso, Egito, Costa do Marfim e a África do Sul se classificaram. A África do Sul, inclusive, é uma história muito louca, né? Que foi pra decisão do terceiro lugar, depois de perder pro Egito na semifinal, e ganhou de Gana nos pênaltis, numa disputa por 6-5, foram 8 batidas para cada lado. Gana teve a classificação na mão e acabou desperdiçando na disputa de pênaltis. Gana já tinha perdido nos pênaltis para Costa do Marfim na semifinal, e aí depois perdeu de novo na decisão do terceiro lugar para a África do Sul. Então, dessa forma, Egito, Costa do Marfim e África do Sul se classificaram, né, para a Olimpíada. O Egito, que já é uma seleção bem cascuda, né, não teve na Olimpíada do Rio, mas já participou outras 11 vezes do futebol masculino, né, na Olimpíada. A África do Sul vai para a terceira participação, a segunda seguida, e a Costa do Marfim tinha participado uma vez lá atrás, em 2008, e agora vai participar pela segunda vez. E uma coisa que chama muita atenção desse torneio, vou até deixar depois pro Rubens comentar, é que o nível foi muito bom, né? Foram 16 partidas realizadas no torneio como um todo, né? E 35 gols marcados, mais de 2 gols por jogo. Foi uma média bem positiva, foram jogos de alto nível e 3 seleções de muito calibre que se classificaram. Isso aí, Eduardo. A competição foi bem disputada, né? Seleções tradicionais do futebol africano participaram dela no total nessa CAN Sub-23 de 2019. Foram 8 participantes, divididos em 2 grupos, 4 cada um. E aí, os 2 primeiros avançaram, né, para as fases posteriores. E aí a gente teve nessas semifinais. E sobrando, então, com as vagas para as Olimpíadas, Egito, campeão da CAN Sub-23, Costa do Marfim, que foi vice, e a África do Sul, que foi a terceira colocada. E você já passou algumas informações, né, sobre as participações dessas seleções, né, África do Sul, Egito e Costa do Marfim. E é legal da gente também chamar a atenção, que já rolou, né, como o pessoal já sabe que está nos escutando aqui, já rolaram os sorteios dos grupos das Olimpíadas desse ano de 2021, né, Olimpíadas de Tóquio de 2020. E a África do Sul ficou no grupo A, com o Japão, o México e a França. O Egito caiu no grupo C, com a Argentina, Austrália e Espanha. E a Costa do Marfim vai enfrentar a Alemanha, a Arábia Saudita e uma seleção que a gente conhece muito bem, que é o Brasil, né? Então, vendo assim um panorama dessas seleções, foram grupos complicados, né? Tem adversários bem duros pela frente, mas para chegar ali no pódio olímpico, você tem que enfrentar grandes seleções, né? Principalmente aquelas que já têm um trabalho bem consolidado no formato das bases, né? Em relação às categorias de base. E acredito que essas seleções africanas são potências, sim, de revelações, né? De jogadores para o mercado internacional, para o mercado interno também, né? E eu acho que dá para a gente também falar aí alguma coisa sobre essas seleções. O único detalhe é que muitas delas não vão contar com as suas principais estrelas, ou pelo menos com aqueles jogadores que poderiam fazer uma grande diferença nos seus elencos, por conta de todo o imbróglio, né, que tem com os clubes europeus e também de outros continentes em relação à liberação de atletas para a disputa das Olimpíadas. Então a gente não vai ter alguns destaques do Egito atuando, né? Assim como também destaque da África do Sul e da Costa do Marfim. Então essas seleções, acredito que com esses reforços, né, com a participação desses jogadores, seriam extremamente fortes, né? Tem uma questão até, por exemplo, no Egito, ainda se discute se o Mohamed Salah, né, grande craque do Liverpool, da Inglaterra, vai participar dessa competição. O jogador quer muito, né, tem ambição de estar presente nessa convocação final para as Olimpíadas, mas o clube inglês não quer liberar o atleta, né, tem todo o começo de temporada europeia também e pode ser comprometido, né, pré-temporada também, esse trabalho
dos clubes europeus no mês e também no início de agosto. Então, esse é um dos problemas, né, que sempre vem à tona nesse período de Olimpíadas, essas discussões. Mas acredito que são 3 seleções bem fortes, que têm atletas de grande nível, assim, atuando no futebol europeu, ou até mesmo no futebol doméstico, né, e que podem fazer uma grande representação nessas Olimpíadas de 2020 em Tóquio, né. E aí, vocês bem contextualizaram, né? Porque quando a gente fala dessas seleções, cada uma tem seus processos, né? Principalmente em relação aí às suas gerações. Se a gente for ver a África do Sul, lembrando que a África do Sul nas Olimpíadas de Tóquio agora em 2021 vai cair no grupo A, é um grupo com Japão, México e França, né? Então, assim, a África do Sul, se a gente for ver, tem participado de alguns preparatórios recentemente, né? Se preparando para as Olimpíadas. E se a gente for ver essa geração da África do Sul, ela é uma geração que ela vai mesclar alguns, obviamente, jogadores jovens e alguns outros jogadores que até mesmo atuam na Liga Nacional, né? Na Liga Sul-Africana de Futebol Masculino. E ao mesmo tempo, a África do Sul, ela tá num processo, digamos assim, que alguns jogadores já começam a ir pra Europa, né? Eu vou dar um exemplo que talvez aí, eu tô falando antes de se tornar um hype, hein? Lily Foster, olho nele. Lily Foster é um jogador que atualmente tá no Vitória de Guimarães de Portugal, mas até onde eu sei ainda pertence ao Mônaco, né? Lembrando que o Mônaco a gente sabe que tem um histórico bem interessante de conseguir aí revelar grandes nomes, né? Mbappé é o maior deles recentemente, mas é um clube aí que normalmente consegue captar jogadores interessantes fora e dentro do continente africano, mas a gente tem alguns indícios de jogadores que podem ser convocados pela seleção dos Bafana Bafana, mas o Lily Foster eu diria que é um atacante aí com uma estatura alta, tem uma boa técnica, uma boa chegada, uma boa finalização e que deve ser aí, talvez a grande esperança de gols da África do Sul, pessoal. Lembrando que a África do Sul, a gente sabe que tem passado no profissional por uma fase de transição difícil, lembrando que a África do Sul ficou no caminho agora para classificação para a Copa Africana de Nações, certo? Não conseguiu a sua classificação e passa por uma remodelação aí que envolve as categorias de base, envolve a transição, e essa seleção sub-23 da África do Sul que vai para as Olimpíadas é parte dessa renovação, né? Então, para além do Lily Foster, né, eu colocaria alguns outros nomes como o Kodisang, que é do Sporting Braga, o Nkobo do Kaizer Chiefs, por exemplo, o Citolé do Belenenses de Portugal e alguns outros jogadores interessantes aí, inclusive que atuam no futebol nacional. E o que esperar, pessoal, dessa África do Sul? A África do Sul vem no processo de transição, um processo até, digamos que bastante maduro, né? Que vem num processo até bastante interessante, maduro, pensado, principalmente pelo técnico Notoane ou Notoane, certo? Então eu acredito que seja aí uma das seleções para se ficar de olho, né? Nesse grupo A que tem a França, também um outro projeto com categoria de base muito interessante. Quais são as possibilidades aí da África do Sul passar de fase? Quais são as opções que você acha, perspectivas para essa seleção nas Olimpíadas? Luiz, como você falou, né? A África do Sul vive um momento de transição. Acho que o mais importante para a África do Sul, além da classificação, é ver uma base sendo montada. Porque a África do Sul passou por uns anos aí, né? Depois da Copa do Mundo de 2010, que ganhou da França na primeira fase, teve toda aquela expectativa. Muita gente imaginou que seria um momento de virada para a África do Sul. E no fim das contas foi isso aqui para baixo, né? Eles não se classificaram para as Copas seguintes, não vão jogar a Copa Africana de Nações, que seria em 2021 agora, né? Foi para 2022 porque não se classificaram. Inclusive vocês fizeram um episódio até muito bom, né? Falando sobre as eliminatórias da CAN e destacando essa eliminação da África do Sul. Então, ter uma base sólida que traga bons jogadores, bons talentos, é muito importante para mostrar que tem algum futuro nessa seleção, né? Para mostrar que não tem terra arrasada. Você citou bem o caso do Lily Foster, que é muito bom jogador, muito olho nesse garoto. Tem também um outro jogador que eu queria destacar, que é o Tercius Malep, que joga no futebol ucraniano, no Minai, e em 2019 foi o único jogador da África do Sul, inclusive, que esteve na seleção da Copa Africana Sub-23, né? Ele é defensor, né? Lateral, foi como lateral, mas ele também pode atuar como meio-campista, que é uma coisa que acontece muito em seleções de jogadores que se destacam muito na defesa, às vezes acabam sendo adiantados para que o jogo circule por eles. Então a África do Sul tem alguns nomes bem interessantes que você já adiantou, e acima de tudo tem esperança, né? De
ter uma base interessante que pode gerar bons frutos. Para essa Olimpíada, é uma classificação difícil porque todos os 3 jogos são pedrada, né? Que a França é, para muita gente, uma das grandes favoritas aí, né? Se você pegar a França, Espanha, que sempre tá uma base forte, o Brasil, que vem muito bem. Então, entre aí os grandes favoritos, a França tem gente que foi convocada para a Olimpíada que podia estar muito bem, tá na Euro agora, profissional, né? Então, a França chega como time a ser batido na Olimpíada como um todo. O México é sempre um time com grandes talentos, vem com a geração aí, pode ser bem interessante pro futuro. Então, o México é um time que a gente sempre fica de olho. E o Japão, que alguns podem colocar como um time não tão forte da chave, mas joga em casa, né? E pro time que joga em casa é sempre um diferencial. O Japão tá com um projeto aí de conquistar o máximo de medalhas possível na Olimpíada. Então, inclusive, o primeiro jogo do Japão é justamente contra a África do Sul em Tóquio. Então, vão ser 3 jogos bem difíceis. Acho que se a África do Sul conseguir uma classificação, vai ser difícil bater a França para todo mundo, né? Mas se ficar ali num segundo lugar e conseguir uma classificação, já é um resultado que dá para se considerar muito satisfatório pela expectativa. O Eduardo falou muito bem, né, sobre essa situação da seleção sul-africana, esse momento também que a equipe vive, né, principalmente revelando atletas que têm ganhado destaque internacional e tudo mais. Mas, como eu disse, alguns deles não vão poder participar dessa convocação, dessa competição, por conta da não liberação dos clubes europeus e de outros também. Então a gente fica na aguarda aí dessa lista final, né, para que conte com algumas das estrelas que a gente citou aqui, porque esse é um grande problema, né, a não liberação desses atletas para as Olimpíadas. Mas vamos ver qual vai ser essa lista final do Notoani, né? Já circula aí uma suposta lista final, mas não foi nada confirmado ainda pela Federação Sul-Africana. Mas em relação ao grupo que a África do Sul caiu, eu também acredito que é um grupo bem difícil, né? Lembrando que nas Olimpíadas, no futebol masculino, são 4 grupos, né? Grupo A, B, C e D, com 4 equipes cada uma, e os 2 primeiros classificados apenas conseguem ir para as quartas de final. Então, para a África do Sul, para o Egito e para a Costa do Marfim, é necessário a classificação, pelo menos entre o primeiro e o segundo, né? Classificação final, para conseguir avançar de fase e aí continuar vivo na briga pelas medalhas, né, pelo pódio nas Olimpíadas. E a África do Sul caiu num grupo bem complicado, porque a França é o principal expoente aí desse grupo, né, provavelmente vai conseguir essa classificação com um pouco mais superioridade, né, em relação aos seus adversários. E aí fica uma briga muito boa entre Japão, África do Sul e México por essa segunda vaga, né, acredito eu. Isso é só também uma previsão que a gente está fazendo, mas ainda acredito que a seleção mexicana tem mais opções, né, sempre vem forte nos Jogos Olímpicos, não à toa conquistou a medalha de ouro em 2012, vencendo o Brasil. Tinha vários atletas ali que eram promessa do futebol internacional também, não só mexicano, e que se confirmaram, né? Então é uma seleção que sempre chega forte nos Jogos Olímpicos. E o Japão, como o Eduardo disse, também vai estar jogando em casa diante da sua torcida, né? Lembrando que nessas Olimpíadas teremos a presença de uma parcela, né, da ocupação do estádio com presença de torcedores. Então isso também é um motivo a mais para o Japão conseguir resultados positivos nessa competição. Mas a África do Sul vai tentar então uma segunda colocação, né, pelo menos no meu ponto de vista, para conseguir avançar de fase e se manter vivo na competição. Lembrando que a África do Sul, como o Eduardo também já tinha adiantado, já participou de 2 vezes, né, dos Jogos Olímpicos, e em ambas ficou na fase de grupo, né? E em 2000, quando enfrentou o Brasil, assim como também em 2016, né, também enfrentou a seleção brasileira nessas 2 participações, mas em 2000 conseguiram uma vitória extraordinária contra a seleção brasileira, né, só pra gente lembrar também, e enaltecer esse grande feito, e possibilitou até o sonho, né, com a classificação, mas no fim não deu muito certo ali a campanha e tudo mais, mas é bom a gente destacar também esse histórico que a seleção sul-africana tem no torneio. E aí é muito interessante a gente tratar as Olimpíadas com um olhar um pouco mais panorâmico, né? Porque eu lembro muito bem do Mané, Sadio Mané ter participado, se eu não me engano, em 2012, nas Olimpíadas de 2012, por Senegal. Ainda, obviamente, não era tão conhecido assim, era ainda o jogador que pertencia ao Red Bull Salzburg, né? Uma das franquias aí da Red Bull na Áustria, mas jogou aquelas Olimpíadas em 2012, as mesmas Olimpíadas que a seleção brasileira acabou perdendo pro México naquela final. E eu falo isso porque, assim como a África do Sul, o Egito
E aí, eu acredito que seja a minha grande esperança pessoalmente falando, assim. Eu gosto muito dessa geração do Egito. É uma geração do Egito que chega aí no grupo C das Olimpíadas para jogar contra a Argentina, Austrália e Espanha. Também não é um grupo fácil, né? Pensando nas duas vagas. Nenhum dos grupos que a gente citou é um grupo fácil, obviamente. Mas o Egito, pessoal, ele chega com a pompa aí de ter, inclusive, vencido a seleção brasileira num amistoso aí preparatório durante o ano passado, né? A essa seleção brasileira aí, né? Estrelada, que vai também participar das Olimpíadas. O que a gente pode esperar desse Egito, que tem, inclusive, como base, boa parte de uma juventude que está em ascensão no futebol de seleções mesmo do Egito, né? Como Mustafa Mohamed, como o Magdi. Magdi, por exemplo, é jogador, campeão africano agora pelo Al-Ahly. Então, assim, e essa galera esteve no jogo contra o Brasil, por exemplo. Mas como o Rubens disse, pode ser que a gente tenha alguns empecilhos aí, tem alguns jogadores que não consigam participar. Mas o que a gente pode esperar do Egito, pessoal, enquanto aí uma seleção que sempre que a gente fala do Egito, na base, é sempre uma seleção que tem muito como base os seus jogadores no futebol local, né? Principalmente vindo do Zamalek e vindo do Al-Ahly. O que esperar do Egito nessas Olimpíadas aí, principalmente tendo em perspectiva esse grupo C? O Egito deu um baita azar, né? Porque se você olha os potes, né? A montagem dos potes pro sorteio dos grupos, o Egito tava no pote 3. Podia ter caído num grupo, por exemplo, se as bolinhas ajudassem, com Japão e Honduras. Aí pegou um grupo com Argentina e Alemanha. Então já deu uma boa dificultada na missão egípcia na Olimpíada. Mas como time, acho que você citou bem, Luiz, é uma geração muito promissora. Eu vejo como o melhor dos 3 times africanos para essa Olimpíada, o Egito. É um time que vem com uma coisa só para corrigir aqui. O Luiz corrigiu bem Argentina e Espanha, né? Eu falei Argentina e Alemanha, Argentina e Espanha. Não que não seja muito diferente no nível de dificuldade, né? Mas o Egito, pra mim, voltando ao melhor time, né? Dessas 3 nações africanas, né? Que vão pra Olimpíada. Tem alguns nomes muito bons. O próprio Mohamed, né? Citado pelo Luiz, que foi o artilheiro da Copa Africana Sub-23. Tem o Ramadan Sobhi, que foi eleito o melhor jogador, inclusive, que joga no Pyramids, né? O próprio Mohamed Sobhi, também o goleiro do Zamalek. Tem uma base muito boa de Al-Ahly e Zamalek, que foram os 2 últimos finalistas da Liga dos Campeões da CAF, né? Um jogo que chamou muita atenção. Aí vocês mesmos falaram bastante, muito bem sobre isso. O Egito tem uma geração interessante, tem um time muito promissor, até visando a seleção principal, com praticamente a base inteira é formada por jogadores locais, né? Zamalek, Al-Ahly principalmente. Agora, a grande questão do Egito, e eu acho que o Rubens vai poder falar melhor sobre isso também, é o Salah, né? Muita gente tá esperando o que é que vai ser esse Egito se o Salah participar da Olimpíada, porque lembrando que a Olimpíada ela não é uma competição FIFA, né? Então os clubes eles não são obrigados a liberar, principalmente os clubes europeus, né? Que normalmente tem dificuldade até para liberar. Então o Salah ele quer jogar, né? Ele sempre demonstra muita aptidão para jogar pelo Egito. A federação quer, mas ninguém sabe se o Liverpool vai liberar, porque se libera o Salah para jogar a Olimpíada, aí já eleva ainda mais o patamar do Egito. Uma pena que pegou um grupo com 2 pedreiras complicadíssimas, principalmente em se tratando de futebol de base, né? A Argentina e Espanha tem muita tradição nisso, mas comparando com as outras seleções africanas, sem dúvida alguma, pra mim o Egito é quem chega mais forte. E quem pode aprontar num joguinho aí, né? Arranja uma vitória contra uma Argentina ou contra uma Espanha, já facilita bastante o caminho pra se classificar. E a Austrália não deve fazer frente a nenhum dos 3. É isso aí, Eduardo. Também acredito que o Egito é a seleção africana que chega para essas Olimpíadas de 2020, né, no torneio masculino, com a maior chance de classificação, pelo menos a gente fazendo essa previsão, né, antes do começo da competição, porque além de ser a atual campeã da Copa Africana de Nações Sub-23, né, o título conquistado em 2019 que deu a classificação para os egípcios, existe todo um trabalho interno, né, na revelação de atletas que hoje, né, estão sendo transferidos para o futebol europeu, ganhando destaque. Eu acho que o principal deles, né, a principal figura é o Mustafa Mohamed, né, que hoje em dia é jogador do Galatasaray, chegou no meio da temporada europeia e vem fazendo um trabalho sensacional, né, marcando gols importantes já em clássico e tudo mais. Grande atleta, também novo, também de idade, tem muito a corresponder para a seleção egípcia, né? Porém, esse aí também é outro que entra naquela lista de possíveis jogadores que não vão participar, porque o que acontece? O Galatasaray vai disputar, né, as eliminatórias ali das competições europeias e quer contar com a participação
do Mohamed nessa fase, né, no começo da temporada, que é super importante para ver os caminhos também do time em relação à próxima temporada de 2021-2022. Então esse é o impeditivo que provavelmente vai acontecer e ele não vai ser chamado. Essa é uma notícia que vem sendo circulada na imprensa egípcia. E aí, em relação ao Mohamed Salah, né, do Liverpool, também tem essa questão. Klopp não quer liberar esses jogadores. E tem outra questão, né? Por exemplo, em 2022, no começo do ano, vai ter a realização da Copa Africana de Nações, né? E isso vai fazer com que muitos dos times europeus fiquem indignados com a participação e convocação, né, de atletas do continente africano para estar jogando o maior torneio de seleções, né, do continente. Então, acredito que o Klopp é uma grande pessoa que é contra essa realização das competições, né, no meio da temporada europeia, porque isso pode atrapalhar os planos dele lá enquanto um treinador de um time europeu, né? Tem toda essa questão também por trás. Ele já criticou publicamente essas decisões da Confederação Africana de Futebol, a CAF, sobre a realização desses campeonatos. E aí, como não tem essa necessidade de liberar o atleta, né? Porque não é um torneio FIFA e ainda tem essa grande possibilidade não, né? Se o Mohamed Salah estiver sadio, ele vai participar da Copa Africana de Nações de 2022. Então ele vai ter que ser liberado no meio da temporada europeia para estar disputando essa competição. E o Klopp já vai ficar provavelmente indignado com essa decisão, né? Porque ele já deu várias declarações, como eu já falei, sobre isso. Então é uma questão muito complicada, né, essa não liberação. Também não sei se é o caso do torneio olímpico tornar-se, né, uma competição com realização não do COI, mas sim da FIFA, ou com ambas, né, e juntando para estar realizando essa competição. Mas eu percebo que o Salah ele tem uma gana muito interessante em participar dessas Olimpíadas, né, como o Eduardo falou, porque acredito que ele também crê numa classificação nesse grupo, por mais difícil que seja, né, contando com seleções tradicionais, como o Eduardo também já disse, como a Argentina e Espanha, aí a força mais fraca é a Austrália, mas que também vem revelando grandes atletas nos últimos anos. Ele acredita numa classificação e talvez vislumbra até uma conquista de medalha, subir ao pódio nessas Olimpíadas de 2020, por isso que ele tem tanta vontade de participar desse elenco, tá, né, disputando essas Olimpíadas, porque ele crê que essa geração egípcia pode render grandes frutos no futebol olímpico também. Uma medalha seria histórica para essa seleção. Só para finalizar, se esses jogadores não forem convocados, né, e isso for confirmado mesmo, o caso do Mustafa Mohamed, do Galatasaray, e do Mohamed Salah, do Liverpool, tem algumas alternativas, né, que a Comissão Técnica do Egito já está planejando em convocar, como, por exemplo, o Ahmed Egazi, né, que tem uma experiência no futebol inglês, futebol europeu, e hoje em dia está no Al Ittihad da Arábia Saudita, e que provavelmente vai ser convocado como um dos atletas ali com mais de 23 anos. E além disso, pode ser chamados aí outros dois atletas, né? Um deles atua na Europa, talvez não seja chamado, que é o El Neni, né? Jogador do Arsenal, tem toda uma questão também por trás e também se relaciona muito com o Mustafa e o Salah. E talvez uma das grandes estrelas da seleção egípcia é o goleiro El Shenawy, né? Dos maiores assim da história do Egito, atua no Al-Ahly, né? Pode estar figurando aí entre os convocados para essa seleção egípcia pro torneio de futebol masculino de Tóquio 2020. É isso aí mesmo, é interessante falar porque o espírito olímpico, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? A história do espírito olímpico para algumas seleções, dependendo de cada processo que uma seleção passa, uma nação passa, acaba trazendo à tona a importância da participação de algumas figuras. Eu acho que a participação do Salah pro Egito, pro orgulho nacional egípcio, né, sendo mostrado para o mundo, seria muito importante. Inclusive, digamos que seria uma escolha até, digamos que diplomática, política, dentro do que representa o Salah para o futebol egípcio, dentro do que representa o Salah, né, a nível de uma representação do futebol africano, uma representação dos valores egípcios, digamos assim, também, principalmente ali dentro da cultura que o Egito prega e os países ali do norte africano pregam. Então, é uma questão que seria bastante interessante a participação do Salah. Da mesma forma como foi, sei lá, importante a participação do Neymar em 2016 pro processo de um país que queria ganhar e conseguiu conquistar, né, o último título olímpico. Então, o Egito tem muito para si também essa possibilidade de conseguir chegar longe e garantir o título. Até porque as Olimpíadas, ela não necessariamente é tão óbvia assim quanto a gente imagina, e a gente já viu isso, que todas as vezes que as seleções africanas venceram, elas não eram favoritas para vencer. E aí, derrotaram grandes
grandes nomes do futebol, grandes nomes e grandes seleções do futebol mundial para chegar a conquistar o título, né? E eu falo isso por quê? Porque a gente tem uma outra seleção que é a seleção da Costa do Marfim. Essa, talvez... Só antes da gente pular para a Costa do Marfim, se me permite rapidinho só fechar um comentário sobre o Egito, em relação ao que o Luiz estava falando, né? Você citou bem o Neymar, né? Porque em 2016 foi uma situação não tão semelhante, mas com algum tipo de igualdade, né? O Brasil tinha no meio do ano, né, a Copa América dos Estados Unidos, a Copa América do Centenário e a Olimpíada. E o Neymar queria jogar os dois. O Barcelona bateu o pé, falou: ô filhão, não. Você joga uma, você escolhe pra onde vai, a outra você não vai. Então ele escolheu a Olimpíada justamente pra ganhar o tal do ouro olímpico que o Brasil não tinha, conseguiu e acabou ficando de fora da Copa América. Isso aí vai muito, tem essa questão da Copa Africana, né, no começo de 2022, o Klopp, que é um grande cara, um grande treinador, deu uma declaração já muito infeliz, o Rubens bem disse, né, falando até que isso poderia dificultar até a contratação de jogadores africanos por grandes clubes europeus, né, o fato de uma Copa Africana ser no meio da temporada europeia e acabar prejudicando os clubes, né, sendo que as competições de seleções Copa do Mundo e Eurocopa, no caso, né, são realizadas no meio do ano, depois da temporada, quando já tá todo mundo estourado, né? E agora vai ter uma Copa do Mundo em dezembro no Catar. Quero ver se vão deixar de contratar jogadores de outros continentes por isso. Mas, só pra poder fechar, é muito do que se discute sobre o torneio olímpico no futebol, né? No torneio olímpico do futebol masculino, especificamente, porque tem essa questão do COI com a FIFA, né? E é difícil de se resolver, porque a FIFA, ela não quer que sejam liberados os jogadores acima de 23, agora 24 anos, né? Que a Olimpíada foi adiada por mais um ano, porque tem o receio de o torneio acabar se tornando maior do que a Copa do Mundo é no futebol, por exemplo. Você libera para os grandes caras para a Olimpíada, acaba dividindo um pouco aquela coisa dos 4 anos para a Copa do Mundo e a FIFA não quer perder esse ativo com a Copa. O COI também não quer isso, porque se você libera as grandes estrelas para o futebol, você gera um grande foco no futebol e acaba se esquecendo de outras competições. E muita gente acaba conhecendo outras modalidades, né, outros torneios por conta da Olimpíada. Então até o COI, outras federações de esportes como atletismo, natação, competições importantes da Olimpíada, não são a favor dessa ideia de liberar os jogadores acima de 24 anos, não liberou geral, porque vão acabar perdendo mídia. Então sempre se fala muito se a Olimpíada vale alguma coisa no futebol masculino, tem gente que acha que não vale nada, eu discordo completamente, acho que sendo a maior competição do esporte, se o futebol tá lá, tem que ser valorizado sim. Muita gente indica, a gente que é da América do Sul, né, nós que somos latinos, vemos muito esse debate, né, porque o Messi nunca ganhou nada com a Argentina, o Messi ganhou a Olimpíada com a Argentina, uma medalha de ouro olímpica é pouca coisa, é um grande torneio. Então, vai muito desse debate sobre o que representa, né? Muita gente não libera justamente por isso, que acha que é uma competição pequena, que acha que não acrescenta, que é uma visão muito ruim, né? Se você considerar que é a maior competição do futebol, a maior competição do esporte mundial, né? Acho que o futebol poderia, mesmo não tendo jogadores acima de 23 anos, poderia ser mais valorizado nesse sentido. É sempre importante, né? A gente faz isso muito bem aqui no podcast também, em outros podcasts, que é sempre tentar colocar as Olimpíadas, o futebol como um todo, tentar ver além do campo, né? Então tem vários sentidos para algumas escolhas também. Eu acho que o Eduardo explicou muito bem. É muito interessante mesmo isso que tu citou, Eduardo. Até porque a gente tá falando agora de uma seleção como a Costa do Marfim, que talvez aí seja a grande incógnita, digamos assim, mas também a grande surpresa entre as classificadas, né? Lembrando que a gente tem outras potências, por exemplo, que não foram, né, a Copa, às Olimpíadas, que são grandes potências nas categorias de base, a exemplo da Nigéria, né, que é a atual, inclusive, bronze das últimas Olimpíadas em 2016, né? A Nigéria é bronze no Rio 2016. E também Gana, né? Gana que ficou de fora, inclusive a Costa do Marfim eliminou Gana. Gana, inclusive, de Yao Eboa, filho do grande Eboa, jogador aí que fez história na seleção ganesa, jogador que fez história também no futebol alemão. A gente tem um texto até, inclusive na minha autoria, no nosso mídia, que a gente fala sobre a luta no futebol alemão contra o racismo, liderado por jogadores africanos lá na década de 90, e que o Eboa já era um dos caras aí que encampavam esses movimentos aí contra o racismo no futebol alemão, e o filho dele já joga na seleção de Gana, né? Gana que é atual. Se bem que essa Alemanha também, vamos ter calma, torcedores, com essa Alemanha aí, vamos ver. Mas é um grupo com Brasil, Alemanha e Arábia Saudita, e eu acredito que a Costa do Marfim chegando aí como uma azarona, né? Mas vencendo, quem sabe, a Arábia Saudita, garantindo aqueles 3 pontos e conseguindo triscar aí alguns pontinhos ou de Brasil ou da Alemanha, dá pra beliscar, né? O que vocês acham dessa Costa do Marfim aí, que chega também de uma transição do ponto de vista do profissional, né? Pós-Didier Drogba e a Touré sofrendo com essa transição, mas ainda assim tem boas peças, e essa Costa do Marfim Sub-23, de certa forma, pode servir como parâmetro aí pra gente ver algumas figuras que podem figurar ou não nos próximos anos aí na seleção principal. Bom, como você destacou, Luiz, Costa do Marfim acredito que é a seleção que chega como
a maior incógnita mesmo para essa competição, né? É uma seleção que, apesar de ter conseguido ali o terceiro lugar na CAN Sub-23 de 2019, passa por um processo de remodelagem, por uma situação política também interna, né, da Federação Marfinense de Futebol, de muita conturbação, assim, digamos, um momento bem conturbado nos bastidores, e também tenta se encontrar no futebol do continente, né, em relação à saída ou ao término daquela geração tão vitoriosa, né, estrelada por Didier Drogba, Yaya Touré e outros grandes atletas, né, então eles ainda estão nesse ponto, assim, de mudança, de perspectiva em relação ao seu futebol e também a sua consolidação dentro do continente em torneios internacionais. Em relação à equipe, né, é uma equipe que é repleta de jogadores, pelo menos das últimas convocações, repleta de jogadores que atuam no futebol europeu também. Alguns destaques são o jovem, né, bem jovem mesmo, Amad Diallo, que tem apenas 18 anos, Cornet, do Lyon, e outros jogadores, né, Christian Kouamé, que na última temporada atuou pela Fiorentina. Então são alguns dos grandes destaques. Também tem o Kessié, né, que também está na idade limite ali para participar dessas Olimpíadas, mas que também, né, aquela questão lá da liberação e tudo mais, em relação aos clubes europeus, por talvez não participem todos esses que a gente citou aqui dessa competição, e então está nesse momento de reestruturação, tentar um lugar mais interessante em relação ao futebol internacional, mas caiu num grupo bem complicado, né? Talvez um dos grupos mais interessantes, porém mais difíceis dessa competição, nessa primeira fase. Um grupo com Brasil, Alemanha e Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, acredito que é a seleção que fica ali como também incógnita nesse grupo, talvez na última colocação. Então fica uma briga mais entre Brasil, Alemanha e Costa do Marfim pelas duas vagas para a próxima fase, mas vai ser uma tarefa bem difícil para essa seleção marfinense. Também tem o Doumbia, né? Eu esqueci, e na última temporada jogou pelo Huesca, né? Tá especulado em alguns clubes europeus também, grande atleta. E só para pontuar também, Costa do Marfim, se eu não me engano, participou das Olimpíadas de 2008 e fizeram uma boa campanha, conseguiram avançar de fase naquela época, tinha algumas grandes estrelas, né, de sua história, como Calu e Gervinho, e chegou até as quartas de final, quando foram batidas por outra seleção do continente, né, que foi a Nigéria, que chegou às finais da competição, eliminou a Costa do Marfim e acabou com a medalha de prata contra a Argentina, né, isso no ano de 2008. E naquela geração contava com atletas como Salomão Kalou, que atuou aqui no Botafogo e em vários outros, principalmente Chelsea na Europa, né, uma das grandes estrelas da história marfinense do futebol. Gervinho também, que é outro grande atleta assim, na história. E então conseguiu essa surpresa, ser essa surpresa em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, e está buscando isso também nessa edição agora de 2020, né? Tentar ir contra os prognósticos e as previsões, tentar surpreender principalmente dois campeões mundiais aí e que tem uma força gigantesca no futebol, que é o Brasil e a Alemanha. Cara, eu acho que a Costa do Marfim, o Egito também, caso que a gente citou, olha pro sorteio dessa Olimpíada com a dor no coração, porque é bizarro, né? Que se você olha pro grupo B, por exemplo, os três times africanos, né? África do Sul, Costa do Marfim e Egito, caíram no pote 3. Então, obviamente, pegavam um time do pote 1 um time do pote 2. O grupo B, por exemplo, caiu com a Coreia do Sul do pote 1 e com Honduras no pote 2. Então, era um grupo mais acessível. Aí no pote 3 tinham 3 africanos e a Nova Zelândia. Quem foi que caiu no grupo B? A Nova Zelândia. E aí pro Egito sobrou a Argentina e Espanha, e para a Costa do Marfim sobrou o Brasil e a Alemanha, né? São dois casos aí de times que com chaveamentos mais acessíveis poderiam já começar a competição sonhando em algo muito grande e agora sonham inicialmente em passar, né? Vai ser muito difícil, mas como a gente sabe no futebol olímpico, às vezes é cheio de prognósticos, às vezes malucos, né? Inclusive a Brasil e a Alemanha se enfrentam no primeiro jogo, né? Então a Costa do Marfim tem que fazer um resultado importante contra a Arábia Saudita para conseguir uma boa vitória, ter um saldo legal e já ganhar moral, porque depois pega Brasil e Alemanha na sequência, então vai ter que arrancar em pelo menos um pontinho de algum desses dois gigantes para conseguir a vaga. A Costa do Marfim esbarra também, né? O Rubens citou muito bem nessa questão dos jogadores que podem ser liberados ou não, mas tem uma base muito legal, né? Tem o Diallo, né? O Amad Diallo, de apenas 18 anos, que pertence aí ao Manchester United, né? Jogou na
na Atalanta, recentemente agora tá indo pro Manchester United. Tem o Cornet do Lyon, o Kouamé da Fiorentina, e o grande nome, né, se a gente pensar hoje mundialmente, é o Franck Kessié do Milan, que aí mais uma vez bate nessa, né, se o Milan vai liberar o Kessié ou não pra disputa, já considerando que tem Copa Africana no meio da temporada europeia, mas o que esse é o grande destaque, ele indo acaba elevando aí bastante o nome da seleção da Costa do Marfim, que é uma seleção que tem, como nós falamos, né, alguns nomes aí perigosos, né, o Rubens citou aqui também o Boga, que tá jogando agora no, se eu não tiver enganado, o Boga tá jogando no Sassuolo, ele era do Chelsea, se ele era do Chelsea, agora tá no Sassuolo, na Itália. Em ascensão o Boggen. Boggen em ascensão. O Boga sempre... Meu Deus do céu. Foi mais forte, foi mais forte. Não, mas o melhor... sempre que eu vejo o Boga jogando, eu lembro daquele tweet do Couchpedia falando que o Chelsea liberou o Boga pro Sassuolo por empréstimo. Isso aí é uma das grandes coisas da internet. É simplesmente sensacional. Caramba. Mas só pra poder finalizar sobre a Costa do Marfim, né, voltando a falar sério, é uma geração de bons nomes, tem muitos nomes da Costa do Marfim abaixo de 24 anos que jogam em clubes de países importantes da Europa, né, então a galera que tem uma rodagem que, por exemplo, a África do Sul não tem, com o futebol muito concentrado. Mas vai ser bem interessante ver o que a Costa do Marfim pode aprontar, porque como a Costa do Marfim pega no primeiro jogo a Arábia Saudita, e deve ganhar e ganhar bem, ela vai como franca atiradora para pegar Brasil e Alemanha, sem muita coisa a perder. E quem perder de Brasil e Alemanha, se alguém perder, né, no primeiro jogo, aí vai ter que, considerando que vai ganhar da Arábia Saudita, aí vai ter que jogar as fichas em ganhar da Costa do Marfim. E como franca atiradora, a estratégia de jogo pode encaixar e conseguir pelo menos um empate que já segura e já dê um ponto que seja crucial. Então acho que a Costa do Marfim, eu vejo a Costa do Marfim com mais potencial, por exemplo, para aprontar do que o Egito. Por mais que o Egito, na teoria, tenha um time melhor, acho que a conjuntura do grupo, o Egito, por exemplo, pega Espanha e Argentina de cara, então se leva 2 derrotas, já chega contra a Austrália desmotivado. Então acho que pela conjuntura do grupo, a Costa do Marfim é o time que mais pode aprontar aí contra algum dos 2 gigantes da chave e conseguir uma classificação, e aí chegou no mata-mata, já é outro campeonato. Perfeito, até porque a Costa do Marfim, eu acho que tem alguns jogadores aí que se destacaram nessa Copa Africana Sub-23, né, que acabou servindo como qualificatório, que foi o Tapper, né, que foi o goleiro que inclusive defendeu os pênaltis contra a Gana e fez também um grande campeonato. O Ahmed Traoré, que é um jogador de 21 anos, geração 2000 ainda, que é do Sassuolo, né? Eu já vi ele atuando algumas vezes pelo Sassuolo, ele parece ser bom jogador, um dos grandes prospectos aí dessa geração marfinense, certo? E um outro jogador que eu acho que é interessante a gente ficar de olho nele, que é o zagueiro Dabila, ou Dabilá, né? Atualmente ele joga emprestado pelo Bruges da Bélgica, mas ele pertence ao Lille, né? O Lille também, atual campeão francês, e que a gente sabe que tem também uma grande pesquisa de campo, digamos assim, quando você fala de talentos africanos, né? Em relação à venda, em relação a desenvolvimento. Então, eu deixaria aí pra gente ficar de olho nesses jogadores, além também, obviamente, do Youssouf Daou, né? Que joga no Sparta Braga, que foi aí talvez aí um grande jogador comandando o ataque da seleção marfinense, né? Youssouf Daou, acho um bom jogador, interessante, bastante móvel, 23 anos, vai atuar aí na idade limite, então é interessante a gente ficar de olho nessa seleção marfinense. Então, pessoal, fica aquela pergunta, né? É possível, de fato, a gente superar, eu tô falando a gente, né? Continente africano, as seleções africanas, alguma seleção africana superar as campanhas das campeãs Nigéria 96 e Camarões 2000? O que a gente pode tirar de lição da Nigéria e de Camarões, dessas campanhas, para que a gente consiga traçar aí, talvez aí, um rumo ao estrelato, né? Fazendo menção já ao PES, que o Rubens é fã do PES. Sou muito mais FIFA, inclusive, mas ele gosta do PES, cada um com sua opinião, né? É isso, não posso fazer nada, mas adoro FIFA. Se quiser nos patrocinar, a FIFA aí também, fique à vontade. Mas o que a gente pode esperar, pessoal, dessas seleções, tendo em vista as campanhas da Nigéria em Atlanta e Camarões em Sydney? Bom, como vocês apontaram nos comentários anteriores, um fator decisivo para essas campanhas douradas de Camarões e Nigéria foi a surpresa, né? Surpreenderam grandes seleções, né? Por exemplo, a Nigéria bateu o Brasil, também derrotou outras grandes seleções, como, por exemplo, na final onde enfrentou a Argentina. Então, 2 gigantes seleções, fora as outras que foi passando pelo caminho, né? Até o rumo, até chegar à medalha de ouro. E Camarões foi a mesma coisa, né? Também passou por seleções difíceis na conjuntura internacional, como por exemplo o Brasil também foi uma que venceu a seleção canarinho,
E na final pegou a Espanha, no meio do caminho pegou o Chile também e derrotou. Então foram surpresas, grandes surpresas, mas que vinham de uma década que era muito interessante para o futebol do continente africano, já que Gana tinha conseguido a medalha de bronze nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Depois a Nigéria conseguiu pegar carona e na seguinte conseguiu a medalha de ouro. E aí, em 2000, Camarões venceu também a competição, conseguiu a medalha de ouro e fez uma campanha espetacular, né? Então acredito que foi uma época de grandes glórias assim para o futebol africano, e por que não a gente pode citar esses como títulos de nível mundial, né? Porque está enfrentando seleções de todos os continentes ali, temos que valorizar também essas grandes conquistas das seleções do continente africano. Então acho que, assim como foi analisado aqui, principalmente essa seleção da Costa do Marfim, é o fator surpresa, né? Eu acho que esse é o mais importante nessas campanhas e que demonstram que é possível sim sonhar com a medalha de ouro, ou pelo menos estar dentro do pódio. A Nigéria também, nas outras campanhas, né, que conseguiu a prata em 2008 e o bronze em 2016, foi avançando contra adversários complicados e foi surpresa, né? É a maior seleção africana dentro dos Jogos Olímpicos em relação ao futebol. Tem conquista, medalha de ouro, medalha de prata e também medalha de bronze. Então, por isso, mostra, né, que conseguiu superar todas as adversidades, foi além daqueles prognósticos que os especialistas colocavam, né, em relação à sua participação. Então, eu acredito que esse é um dos grandes fatores assim, que a gente sempre tem que levar em consideração, porque o torneio de futebol olímpico ele é muito maluco. A seleção brasileira, por exemplo, também já chegou em diversas oportunidades às fases eliminatórias e foi eliminada por seleções que eram tidas como zebras e tudo mais, mas a preparação é fundamental um torneio de tiro curto, né? Então tem que estar um foco bem grande assim, em relação à competição para ir avançando e chegar até o pódio, que eu acho que é o sonho de todas as seleções africanas. O Rubens destacou bem, né? Até respondendo a pergunta do Luiz, o que é que pode se aprender, né, daquelas conquistas de Nigéria e Camarões, é que o torneio olímpico ele é tudo menos previsível, né? Tudo de mais maluco no futebol acontece no torneio olímpico. As conquistas, por exemplo, de Nigéria e Camarões, inclusive vou até fazer um jabá aqui, temos 2 episódios já no Memória Olímpica, uma sobre o ouro da Nigéria, outro sobre o ouro de Camarões, inclusive a do ouro de Camarões até com o Luiz, que tá aqui, que participou com a gente como convidado. E até falar aqui, nem tinha lembrado disso, agora comentando me lembrei. Não cheguei a comentar sobre isso com vocês, mas é a segunda melhor audiência do Memória Olímpica. O episódio que o Luiz participou sobre... Opa, sério mesmo? Pois é, rapaz, a galera Bacana. ouviu com vontade o episódio Que aí. isso, hein? São os popstars do Ponta de Lança, né? Mas, voltando... Deixa pro Rubens isso. Mas voltando, né? A gente fez 2 episódios, lá detalhamos bastante isso, mas uma coisa que nós destacamos muito é que são conquistas que superam as dificuldades impressionantes, né? A Nigéria, por exemplo, passa pelo México, depois pelo Brasil, depois de estar perdendo por 3-1, foi virar no gol de ouro com o Canu destruindo, e depois contra a Argentina também saiu perdendo, foi atrás buscar o resultado. E Camarões, mais louco ainda, né? Que nas quartas de final ganha do Brasil no 11-9, né? Depois de 2 expulsos no gol de ouro, consegue a classificação. Contra o Chile também consegue a classificação de virada no final, né? Saiu perdendo no segundo tempo e virou. E contra a Espanha nos pênaltis, depois de sair perdendo por 2-0. Então, são histórias muito impressionantes, né? A Nigéria de 2008 também fez uma grande campanha. Até em 2016, a Nigéria, que ficou com bronze, né? Acabou sendo derrotada pela Alemanha na semifinal e ficou com bronze ganhando de Honduras na decisão do 3º lugar. O futebol olímpico, ele é cheio de nuances, né? Ele depende muito de quem vai, depende muito de quem é o treinador, porque muitas vezes o treinador não é o mesmo da seleção principal e aí já é outra metodologia. Depende muito da conjuntura do torneio. É uma coisa muito específica. Então são grupos difíceis, principalmente para Egito e para África do Sul, e para Egito e para Costa do Marfim, perdão, mas observando o que é o torneio olímpico, dá para sonhar assim com a seleção africana aí beliscando pelo menos uma medalha. E além dessas campanhas também, né, que foram vitoriosíssimas aí para seleções africanas, né, Gana, Camarões e Nigéria, que já conquistaram medalhas. O próprio Egito, né, já foi 4º colocado em 2 oportunidades, nos anos de 1928 e 1964, né, essa última era ainda República Árabe Unida, né, que era um estado
que juntava o Egito com a Síria, mas além disso também dessas duas conquistas aí, digamos assim, né, de quarta colocação no torneio de futebol olímpico masculino do Egito, também temos uma campanha de destaque que aconteceu nas Olimpíadas de 1988 com a seleção de Zâmbia, né, aquela grande geração de Zâmbia, tinha atletas promissores, eles conseguiram vencer naquela oportunidade a seleção italiana, que também tinha grandes atletas, né, que fizeram sucesso na década de 80 e 90 no futebol europeu e internacional. Na partida contra a Itália, na fase de grupo, a seleção zambiana conseguiu uma vitória espetacular pelo placar de 3-0, uma grande atuação de Kalucha Bwalya, né, ele que foi jogador de grandes clubes do futebol, né, como por exemplo o PSV, atuou na Holanda, né, junto, por exemplo, com o Romário, né, grandes aí da história do futebol brasileiro e mundial. E também fez história no México e América. Então, esse é mais um dos casos aí que a gente pode citar de seleções africanas surpreendendo nessas competições, né, olímpicas. Então, acho que é sempre bom a gente medir essa dose de previsão, né, com firmeza, assim, porque sempre rola uma chance de acontecer surpresas no torneio de futebol olímpico. Então, como você já deve conhecer, agora a gente vai para a sessão Ubuntu, que é agora que a gente vai sabatinar aí o entrevistado. Eu quero saber quais são ou qual é a dica cultural dele em relação a algum país que a gente citou aqui, principalmente África do Sul, Costa do Marfim ou Egito. Então, sobe a trilha. Então, meu amigo Rubens, antes de eu passar para o nosso convidado, para ele ser sabatinado, pouca pressão, né? Hashtag pouca pressão. Qual é a tua dica cultural, Rubens? Para o pessoal também que está nos ouvindo, ir atrás de alguma referência, né? Buscar saber um pouco mais a realidade do continente africano através da cultura, da história, hein? Bom, Luiz, já que você citou e que a gente falou também ao longo do episódio dessas campanhas douradas das seleções africanas nos Jogos Olímpicos, né? Mais especificamente falando de Nigéria e Camarões, eu convido quem está nos escutando, né, a procurar no YouTube o canal das Olimpíadas, porque lá você consegue conferir alguns mini-docs, né, sobre essas campanhas dessas seleções. Então é bem interessante, né, algumas imagens históricas ali que a gente também não teve essa perspectiva da televisão, né, são imagens meio que não comuns no mainstream, assim dizendo, né? Então é bem legal pessoal dar uma olhada lá no canal das Olimpíadas no YouTube e tá buscando essas campanhas de Camarões e Nigéria. Tem vídeos super interessantes sobre as finais, sobre também as campanhas, sobre as partidas, né? As vitórias, por exemplo, contra a seleção brasileira, que foram históricas tanto para a Nigéria quanto para os Camarões. Então fica esse convite a vocês estarem buscando lá no canal das Olimpíadas no YouTube, né, essas campanhas de Camarões e Nigéria. Depois da introdução que o Luiz fez, tô me sentindo pressionado aqui. Mas, olha, vou fazer uma indicação relacionada a um dos países que nós citamos, mas não exatamente ao futebol, né? Mas tratando de Olimpíada. É um documentário feito pela ESPN lá nos Estados Unidos e está disponível para quem tem a TV por assinatura, né? Tem acesso ao aplicativo, né? O ESPN App, e pode assistir, que em português é A Vida e os Julgamentos de Oscar Pistorius. Em inglês, The Life and Trials of Oscar Pistorius. O Oscar Pistorius é um nome bem conhecido, né? Um velocista que fez história por se tornar o primeiro atleta paralímpico a disputar uma Olimpíada, né, em igualdade de condições contra atletas que não têm deficiência, né, em Londres 2012. Ele já era um grande ícone da velocidade na Paralimpíada, né, já tinha 4 ouros antes disso e um bronze, ainda ganhou uma prata em Londres, né, que foi uma prova incrível que ele perdeu para Alain Fonteles, o brasileiro, no finalzinho. Um grande ícone, né, uma grande referência do esporte paralímpico, de superação, e que veio a ser preso em 2013 por suspeita de ter matado a Reeva Steenkamp, que era a namorada dele, né? Ele deu declarações à época na corte dizendo que confundiu a namorada com um ladrão, e aí ele tinha uma arma em casa e acabou atirando e matou a namorada. E em setembro de 2014, né? Setembro ou outubro, não vou lembrar agora exatamente, ele foi condenado. Depois ele recorreu e reforçaram a condenação. A pena aumentou, se eu não me engano, ele tá 12 ou 13 anos agora de pena a ser cumprida. E é uma história muito louca, né? Tipo, de um cara que era uma grande referência esportiva e que de repente tomou as manchetes mundiais por um caso muito macabro, né? E tem várias coisas que falam sobre a personalidade dele, sobre
muitos aspectos que muita gente não conhece. Ele que é de Joanesburgo, né? Ele é de Joanesburgo, na África do Sul. E vale muito, né? A vida e os julgamentos de Oscar Pistorius. Tá no aplicativo da ESPN. Pra quem pesquisa aí no submundo da internet, sempre acaba encontrando, mas tá lá disponível. A vida e os julgamentos de Oscar Pistorius. É em 4 partes o documentário. E pra entender o caso, conhecer mais até do próprio Oscar, que é um grande ícone, bem ou mal, um grande ícone esportivo da África do Sul, né? Vale muito acompanhar esse documentário. Luiz, e só uma correção, né, na informação que eu disse, que a Zâmbia havia vencido a seleção da Itália em 1988 nas Olimpíadas de Seul pelo placar de 3-0, não, na verdade foi 4-0, foi mais humilhante ainda aquela vitória, né, da seleção zambiana, na campanha que eles chegaram até as quartas de final e aí acabaram sendo derrotados pela seleção da Alemanha. Essa história é uma das histórias que o próprio Rubens conta no episódio do Mama África FC Continente, que você pode ver no seu feed aí, sobre a história de Zâmbia, né? Que ele vai falar sobre a formação cultural de Zâmbia, mas também fala sobre essa geração de Zâmbia que, inclusive, né, boa parte dela, infelizmente, acabou se acidentando anos depois, né, num trágico acidente no continente africano, lá no Gabão, se eu não me engano. Mas enfim, você quer saber? Você vai no feed depois desse episódio, tem um episódio específico para você conhecer a história do Gabão, na história, na cultura, na gastronomia. O homem é brabo, Rubens Guilherme Santos, o guia. Então, para terminar, a minha dica é para já entrar nas Olimpíadas, né, do futebol, é Senegal 2, Uruguai 0, Olimpíadas de Londres 2012, Skills e Goals de Mohamed Diamé, acabou fazendo os 2 gols sobre aquela seleção poderosa do Uruguai, a seleção que tinha Luis Suárez jogando no Wembley, e no Wembley a seleção senegalesa, inclusive de Sadio Mané, do jovem Sadio Mané, acabou vencendo por 2-0 aquela geração, a grande geração do Uruguai, né, que ainda vinha depois daquele 2010 semifinalista, acabou vencendo o Gana nas quartas de final, chegou até a semifinal e tinha uma parte ali bem interessante daquela geração ainda, inclusive liderada por Luisito Suárez. Então, com 2 gols de Mohamed Diamé, Senegal venceu, chegou às quartas de final, acabou perdendo para o México, que seria a campeã em cima do Brasil, mas é uma das grandes gerações aí que não foram campeãs das Olimpíadas, mas esse jogo específico, Senegal e Uruguai, foi um jogaço e eu diria que uma das grandes atuações assim de Senegal na história da competição. Então tem no YouTube, só colocar ali Senegal 2, Uruguai 0, vocês vão conseguir ver o jogo, vão conseguir ver os melhores momentos. Então se deleite vendo o jovem Sadio Mané ainda antes do estrelato. Beleza? Então, pessoal, eu tenho que agradecer a vocês, né? Primeiramente, a nossa audiência, obviamente, que está nos ouvindo aqui. Vocês fazem o Ponta de Lança serem o que é hoje. Vocês é que levam o nome do Mama África FC, nosso podcast sobre futebol africano, exclusivamente aqui no Brasil, certo? A chegar a outros patamares. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com a galera. Compartilha nos stories do Instagram também, que a gente vai lá e remarca você também. Compartilha, nos mostre que ouviu. Nos mande uma mensagem na DM no Twitter também, ou também no Facebook, ou nos marque também no Twitter, que a gente dá um RT lá no @pontalancapdl, tanto no Instagram, tanto no Twitter e tanto no Facebook, beleza? Se tiver um feedback, vai ser muito importante pra gente saber o que vocês estão achando desse episódio sobre as seleções africanas masculinas. Então, Rubão, vamos embora, meu querido, porque o tempo urge e a Sapucaí é grande, como já diria o poeta, né? Acho que cumprimos a nossa missão hoje, né? Com certeza, Luiz. Falamos aqui muito sobre essas seleções que vão participar do torneio de futebol masculino das Olimpíadas de 2020. Profundidade, um grande especialista também quando o assunto é Olimpíadas, né, que é o Eduardo. Agradecer também aqui já a presença dele e também deixar o convite, né, que ele vai deixar também para escutar o Memória Olímpica, podcast que traz tantas histórias interessantes assim para a gente conhecer. E também agradecer aos ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui nesse episódio que foi muito interessante. Então, fiquem atentos aí às novidades também do Ponta de Lança, porque tem conteúdo sobre as Olimpíadas que vai estar chegando nos próximos dias, semanas aí. Então fique ligado nas nossas redes sociais e também todas as informações sobre redes sociais e a campanha de financiamento vai estar tudo na descrição desse episódio, tá certo? Então muito obrigado mais uma vez, uma honra participar desse episódio. Eduardo, meu querido, só te agradecer, né, cara? Tu já é de casa, o homem já tá solto nos episódios e olha, cara, eu ainda nem editei o episódio, a gente ainda nem editou, na verdade, o episódio, que a gente tá em gravação, obviamente, mas o pessoal já vê, né, já ouve editado, na verdade, o episódio, mas eu já vou dizer agora, antes de qualquer finalização, que baita episódio e que baita participação tua, cara. É uma honra te ter aqui como um convidado, como um amigo do projeto também, então, cara, a porta tá sempre aberta. Reitero também pro pessoal que tá nos ouvindo,
ouçam o Memória Olímpica, apoiem o Memória Olímpica, porque é um grande projeto e a gente sempre soube reconhecer isso muito antes das Olimpíadas. Há 1 ano antes das Olimpíadas, há 2 anos antes, a gente já sabia disso, a gente já reconhecia esse potencial, então a gente reitera. Eduardo, muito obrigado, cara. E faça o seu jabá aí quanto quiser, porque Memória Olímpica merece. Cara, que é isso. Eu que agradeço demais pela participação, por poder estar aqui mais uma vez no Ponta de Lança. Eu sou muito fã de carteirinha do projeto de vocês, então fico muito feliz em poder estar aqui. Saiba que posso contribuir sempre que me chamarem. Vocês têm contato aí, é muito fácil, só chegar. Bom, a gente, como eu falei, né, no Memória Olímpica, é um podcast quinzenal, onde nós contamos histórias aí dos Jogos Olímpicos, sempre com um roteiro bem detalhado, fazendo contexto, né, do fato, para que as pessoas entendam, né, que muita gente acha que medalha cai do céu, né, que você chega na Olimpíada e pinga uma medalha, mas tem todo um contexto para um atleta, para uma equipe conseguirem uma conquista. E a gente fala de questões sociais também, de assuntos muito importantes relacionados à Olimpíada que já aconteceram na história, né? Estamos em todos os agregadores, é só pesquisar aí por Memória Olímpica, e nas redes sociais, @Olímpica Memória. A gente tem também a cada 15 dias o Olimpia História, que é um quadro no Memória Olímpica, na rede social, em vídeo, com as meninas lá nas redes sociais, com a Juliane e com a Val, que fazem um trabalho muito legal contando alguma história. E aí fica aqui também citando nominalmente a Roberta, que é quem grava comigo sempre, e a Luísa, que faz as artes maravilhosas dos episódios. Então sigam Memória Olímpica, e vai ter um conteúdo muito legal aí na Olimpíada. Nós vamos adiantar aí durante as próximas semanas o que nós estamos preparando aí para os Jogos Olímpicos, mas sem dúvida alguma tenho certeza que a equipe Memória Olímpica vai madrugar bastante aí durante os Jogos de Tóquio para trazer uma cobertura bem legal. Ouçam, então sigam a gente. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Sou um fã de carteirinha do Ponta de Lança, de tudo que vocês fazem, de todos os projetos, e precisando, vocês sabem que é só chamar. Tamo junto. É isso aí. Como o Rubens disse também, não esqueçam, hein, sobre o nosso financiamento coletivo. A gente tem a chave do Pix para contribuições também. Lembrando que cada real é muito importante para a gente atingir algumas metas coletivas que a gente tem no Ponta de Lança, principalmente para trazer mais conteúdo e com mais qualidade, até porque tudo que a gente produz é pensando nos ouvintes, é pensando em você que está ouvindo esse episódio. E é óbvio que a gente quer sempre preparar o melhor, e para isso a gente precisa manter um organismo sustentável no nosso projeto, para que a gente consiga ir mais longe e alcance mais pessoas. Então, estamos no PicPay, através dos planos de 10 e 15 reais. Também já está, inclusive, na descrição do episódio. Tem a chave do Pix, contato pontadelanca@gmail.com. Essa é a chave do Pix, vai aparecer lá em nome de Elis Ramos, então pode confiar, é ela mesma, Elis Ramos. Nosso encontro consonantal perfeito, como já diria Marcos Carvalho, né? Ela está, digamos que, cuidando dessa parte financeira, então pode enviar o dinheiro, não tem problema, é em nome do Ponta de Lança também, beleza? E também no Apoia-se. No Apoia-se agora você pode também pagar por boleto. Então quem não tem o PicPay, por exemplo, e quer participar dos nossos grupos exclusivos, receber a newsletter mensal, todo dia 15 a nossa newsletter mensal vai para os e-mails dos nossos assinantes, temos agora o Apoia-se também, então mais uma oportunidade que você pode apoiar. Tem o link ali, tá bom? Tá linkado ali, se quiser também pode copiar o link e jogar aí no seu procurador, que vai aparecer Ponta de Lança no Apoia-se, e você pode chegar com a gente. Lembrando, né, que a Olimpíadas está chegando, e que bacana também que Memória Olímpica vai... Só que você ouviu isso, hein? Só que antes de todo mundo, você ouviu aqui que o Memória Olímpica está preparando também um episódio, um produto muito bacana, tá bom? Então não esquece, compartilha esse episódio, nos digam o que acharam desse episódio, podem mandar mensagem, podem nos marcar no Twitter, no Facebook, nos stories do Instagram, que a gente vai responder e vai repostar com todo o orgulho que vocês também, com toda a moral que vocês nos dão, beleza? Então não esquece que Ponta de Lança é paixão por ousar, e sempre, hein, por mais paixão e por mais ousadia. E lembrando, hein, que esse é o último episódio nesse momento, né, que a gente vai dar uma pausa no Mama África FC, mas é por bons motivos. Então, a gente vai voltar com o Mama África FC, porque teremos novidades. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, no @PontaLancaPDL, que vocês irão saber. Mas o Mama África FC voltará logo depois das Olimpíadas, e enquanto estiver ocorrendo Olimpíadas, teremos novidades para vocês, e esperamos vocês também na nossa audiência, beleza? Mas o Mama África FC sempre volta, porque você já sabe, o Mama África FC é considerado a casa do futebol africano no Brasil. Tchau, tchau. Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.